Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai conversar sobre esses fatos relevantes que aconteceram ao longo desse mês de julho, e ainda devem surgir mais alguns, sobre essa confusão entre o Santander e o fundo Rio Bravo Renda Varejo, RBVA. Para quem não sabe, para quem não está acompanhando, o Santander, que é locatário de 28 agências, 28 imóveis do Rio Bravo Renda Varejo, entrou com 28 ações na justiça questionando o valor dos aluguéis. Ele disse que o valor dos aluguéis era irreal, que o fundo estava tendo um enriquecimento ilícito, indiretamente dizendo que os cotistas estariam tendo um enriquecimento ilícito, que a situação da pandemia é uma situação muito grave e que o Santander, então, a partir daquele momento, queria uma redução de 50% nos aluguéis de todos esses imóveis. Então, ele seguiria pagando metade dos aluguéis diretamente ao fundo e a outra metade depositando em juízo para poder discutir esse valor. Para quem não conhece a história do fundo, eu vou dar aqui uma passada muito rápida só para poder explicar, para contextualizar o que está acontecendo. Esse fundo, o Rio Bravo Renda Varejo, ele começou em 2012 com outro nome, que era o Agências Caixa, o AGCX11. Ele foi criado no planejamento de adquirir algumas agências da Caixa Econômica e alugar de volta para elas por 10 anos até 2022, na operação que é conhecida como Sale and Leaseback, quando você adquire de uma empresa um imóvel e aluga de volta para ela. E também o fundo também visava ter um dinheiro em caixa para poder construir algumas agências, também para a Caixa Econômica, nessa operação que é chamada de Build to Suit. E esse também é um contrato chamado de contrato atípico. Esse planejamento foi acontecendo até que em 2015 a Caixa Econômica decidiu que não mais desejava a construção de novas agências, aquelas que estavam em construção, que seguissem a construção, porém não se construiria mais agências, o que deixou o fundo com um bom dinheiro em caixa, porque ele comprou aquelas que já estavam prontas da Caixa Econômica, isso foi serenado, mas havia um bom dinheiro em caixa para a construção de um bom lote de agências. Em 2018, depois de muito tempo negociando com a Caixa, o fundo conseguiu comprar mais 6 agências da Caixa, fazer então o Sale and Leaseback de mais 6 agências. Também em 2018, a Rio Bravo, que é gestora e administradora do fundo, propôs aos cotistas uma mudança. Ao invés de se chamar Agências Caixa, ele passaria a se chamar Rio Bravo Renda Varejo. E não seria só para ter agências da Caixa Econômica, e sim investir também em outros imóveis de rua, imóveis de varejo, como restaurantes, lojas de roupa, farmácias, mercados e qualquer outro tipo de imóvel desse naipe. Isso foi aprovado pelos cotistas e ao longo de 2019 o fundo, agora já com o nome de Rio Bravo Renda Varejo, passou a fazer aquisição de vários tipos de imóveis, inclusive participação pequena até num shopping em São Paulo. E também no mesmo ano fez uma nova emissão de cotas para ter mais recursos e continuar fazendo novas compras. Também em 2019 o fundo começou a fazer as suas primeiras vendas de imóveis. Sim, alguns imóveis que a Rio Bravo entendia que não faziam mais sentido dentro do plano que ela tinha para o fundo, ela começou a vender. Isso gerou um bom lucro, esse lucro, claro, retornou para os cotistas como distribuições extras. Então o fundo foi pouco a pouco diminuindo a sua dependência da Caixa Econômica Federal. Conforme mais imóveis eram colocados, menos importantes eram aqueles imóveis da Caixa Econômica para o total de receitas do fundo. Já no começo de 2020, a Rio Bravo traz uma nova proposta aos cotistas: fazer a incorporação do SAAG, o Santander Agências, que era um fundo criado também na mesma época de 2012, que tinha 28 imóveis que ele adquiriu do Santander, principalmente no estado de São Paulo, mas também em outros estados. Os cotistas votaram, mais de 40% do total de cotas responderam à pesquisa, que era uma pesquisa, podia ser online ou através de carta, e mais de 30% do total de cotas do fundo
aprovou essa incorporação. Também houve uma votação semelhante entre os cotistas do SAAG para aprovar essa transação. Então, a partir daí, o fundo Rio Bravo Renda Varejo passa a ser um fundo muito maior, com muito mais imóveis e menos dependente da Caixa Econômica. Claro que entra um inquilino também significativo, que é o Santander, que passa a ser então responsável por 55% do total de receitas do fundo. Ou seja, esse pedido do Santander à Justiça de redução do aluguel que ele paga por esses imóveis traria um impacto, então, para o total de receitas do fundo da ordem de 27%. Afinal de contas, se ele é responsável por 55% das receitas e ele quer um desconto de metade, isso gera um impacto de mais ou menos 27%, 28% no total de receitas do fundo. Claro que a gente sabe que os processos na justiça brasileira não são tão ágeis e podem levar um bom tempo. Porém, o Santander pediu essa medida de maneira mais emergencial, de maneira mais imediata. A equipe da Rio Bravo soube desses processos pelo próprio Santander. O próprio Santander comunicou que tinha entrado com esses 28 processos. E a equipe da Rio Bravo nem aguardou ser citada na justiça, porque a justiça chamaria a Rio Bravo, comunicaria a Rio Bravo para poder comparecer em juízo sobre esse caso. O próprio pessoal da Rio Bravo, junto com a sua equipe jurídica e mais um escritório contratado especializado no tema, foi diretamente ao juízo e já se apresentou para que esse processo possa correr da maneira mais rápida e mais fluida possível. E, inclusive, também na intenção de revogar uma das liminares que já tinha sido concedida. De todos os processos, vários tinham rejeitado o pedido do Santander de maneira emergencial, de maneira liminar, como se diz no direito, já dá essa redução de aluguel. Os juízes falaram, não, Santander, você continue pagando o aluguel completo e a gente vai discutir isso nos prazos normais, sem nenhuma medida de emergência. Apenas uma liminar tinha sido concedida e o pessoal da Rio Bravo conseguiu reverter essa decisão. Claro que o Santander pode recorrer dessas decisões negativas de liminar, porém, enquanto isso, não há nenhum impacto para o fundo. O fundo continua recebendo os contratos de maneira absolutamente normal. E claro, esse processo ainda vai ter possivelmente várias instâncias, várias decisões, um processo que ainda pode se alongar por vários anos. Quantos? Não temos como saber. Algumas pessoas dizem 2 anos, outros dizem 3, alguns dizem mais, outros dizem menos. Só me cabe lembrar que os fundos Nossa Senhora de Lourdes e o Hospital da Criança têm processos discutindo o seu valor de aluguel, no caso aí que se chama de processo revisional de aluguel, desde 2011. Ou seja, quase 10 anos o processo ainda tendo instâncias, discussões e meandros e detalhes e recorrendo, etc, etc, etc. Não estou dizendo que esse vai ser o mesmo caso, espero que não. Mas estou só trazendo um exemplo ilustrativo. E uma outra questão que tem sido muito debatida, muito comentada e muita gente vem me perguntando sobre isso é o seguinte: poxa, se os contratos são atípicos, o Santander pode discutir isso? Afinal de contas, no contrato atípico, normalmente é convencionado, é contratado que os dois lados abrem mão do seu direito de revisional. O que é revisional? Qualquer contrato de aluguel passado 3 anos do seu começo ou da última revisão de valores pode ser rediscutido na justiça se os lados não chegarem a um acordo. Qualquer um dos dois lados, seja o inquilino pedindo para baixar ou seja o locador pedindo para poder aumentar o valor, pode na justiça solicitar a revisão desses valores. Porém, nos contratos atípicos, como são todos esses do Rio Bravo Renda Varejo, tanto com o Santander quanto com a Caixa também, cabe mencionar, são contratos atípicos. Então, os dois lados abriram mão do seu direito de solicitar uma revisional na justiça. Então, por que o Santander está indo à justiça? Qualquer um pode recorrer à justiça por qualquer coisa. Cabe a você comprovar o seu lado,
e solicitar o entendimento da justiça. Pode ser favorável ou pode ser contrário. Numa primeira rodada, o entendimento tem sido favorável ao fundo e pela manutenção da estrutura do contrato atípico, como a lei de locações assim prevê. Mas, claro que é importante a gente ficar de olho nesse caso, não só para a gente entender os impactos no Rio Bravo Renda Varejo, como também se isso não pode, de alguma forma, abrir uma brecha sobre os contratos atípicos de outros fundos. Imagine que, num cenário extremamente pessimista, a justiça e nas instâncias superiores, etc., resolve dar ganho de causa ao Santander, o que, por enquanto, não há nenhuma sinalização nesse sentido. Mas isso pode, sim, gerar um precedente muito ruim, que eu espero que não aconteça, porque o Brasil já é um país onde tantas coisas mudam com uma frequência impressionante. Os contratos atípicos dos fundos imobiliários, que vários fundos são baseados em contratos atípicos, esses contratos têm se mantido. Então, eu espero, sinceramente, que continue tudo na normalidade, que o fundo consiga provar o seu lado, provar que o contrato atípico não pode ser discutido e que essa situação se serene. Os primeiros passos foram muito positivos. Nenhuma liminar prosperou, uma só que tinha sido deferida e a Rio Bravo rapidamente conseguiu reverter essa decisão. Então, numa visão de curto prazo, nenhum impacto e com um bom primeiro passo na justiça. E tem mais uma discussão que eu acho que vale a pena pensar para os próximos 2 anos, porque esses contratos do Santander vencem daqui a 2 anos. Será que o Santander vai querer renovar com o fundo? E aí, a que preço? Será que compensa ao fundo renovar com o Santander, tendo em vista que ele já nesse contrato já vigente já está discutindo essas cláusulas? Será que compensa o risco do fundo assinar um contrato com ele agora, um contrato típico, não mais atípico, e correr o risco de daqui a 3 anos e a cada 3 anos ficar tomando processo revisional com cujo advogado e com a chance de perder esse processo? Ou será que vale a pena ele não negociar com o Santander, deixar acabar o contrato, o Santander sair e alugar para outros inquilinos? Na teoria, a grande maioria dos imóveis estão em regiões prime, em regiões premium, em regiões altamente demandadas. O fundo poderia também vender os imóveis ou alugar para outros inquilinos. Pode ser que seja o momento para isso, tendo em vista que essa relação com o Santander vai ficar muito abalada a partir de agora. Outra hipótese seria renovar com o Santander, condicionando que o Santander abra mão dos 28 processos. Mesmo assim, sempre vai rolar uma sombra de dúvida ali, do tipo, poxa, a qualquer momento, o que mais que ele pode tirar da cartola? Então, esses são passos que a gente vai ter que acompanhar. O pessoal da Rio Bravo está fazendo uma comunicação bastante intensa, só desde o dia 10 ou alguma coisa assim, quando ele começou a divulgar, em 2 semanas já divulgou uns 4 documentos entre fatos relevantes, um relatório mais detalhado. Vou deixar os links para todos esses documentos aqui embaixo, então é só clicar aqui, você vai ter todos os documentos que o fundo já divulgou, e também quando ele vier divulgando novos também, claro, esse link, como é do Clube FI, vai estar sempre muito atualizado, muito online, para a gente poder ir entendendo passo a passo o que está acontecendo. E vocês? O que vocês acham desse caso? Acham que os contratos atípicos perseveram? Ou vocês acham que o Santander vai conseguir questionar isso e talvez abrir um precedente perigoso ao mercado? Vocês acham que o Rio Bravo Renda Varejo daqui a 2 anos deve tentar realmente a renovação com o Santander ou não? O que você está achando desse caso? Quais são os desdobramentos que você imagina que devem acontecer e qual deve ser a postura da Rio Bravo perante esse caso? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero conhecer a cabeça de vocês, eu quero entender um pouquinho o
que vocês estão pensando? Se você tiver alguma dúvida, também coloca aqui embaixo que a gente tenta responder da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!